vejo aqui que Conceição já está online, Beatriz está online. Vocês estão conseguindo me escutar bem, meninas? Lica Lima chegou também. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sejam bem-vindas todas. Claudinha de Brasília chegou agora. Lica respondeu, muito obrigada, Lica, pela confirmação. É a primeira vez que eu tô aqui fazendo uma live no Instagram, então a gente fica meio aprendendo a mexer nessas coisas, né? Mas que bom que tá dando certo. Bem-vinda também, Deisiane, acabou de entrar. Vamos dar mais uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Conceição já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu chamo ela também. Que legal. Sejam bem-vindas todas, boa noite, né? Estou aqui tomar um gole d'água porque está muito seco aqui nesse sertão. A gente tem que se hidratar bastante, né? Bom, vamos lá então, né? Boa noite, né? Mais uma vez. Essa é uma atividade, uma live, né? Uma atividade online aqui para a celebração dos 10 anos do Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, que se chama NUDES. Boas-vindas a todos. Oi, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. E o NUDES é um núcleo de pesquisa que se chama Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Diversidade e Educação no Sertão Alagoano. Para quem não conhece, o NUDES é um núcleo que fica aqui na Universidade Federal de Alagoas, no campus do Sertão. E nós estudamos principalmente a diversidade e as questões da diferença e desigualdade na sociedade brasileira, em específico na realidade do sertão alagoano. Então, eu vou chamar aqui, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje para eu poder continuar falando do NUDES, dos 10 anos do NUDES, já com ela aqui comigo. Então, eu vou adicionar aqui a Conceição nessa chamada. Mandei o convite para ela. Vamos ver se ela entra aí. Olá! Boa noite, coisa boa. Oi, boa noite, querida. Que bom te ver. Vai te ver. Poxa, que legal, muito legal. Boa noite, Vilma. Vilma, o pessoal da UERJ está chegando aqui, em Conceição. Ai, que coisa boa. Faz tempo que eu não vejo a Vilma, que já se formou. Uhum, olha aí. É, É isso aí. Que legal, que legal. Então, como eu estava falando, para quem não é daqui do sertão de Alagoas, né? O NUDES é esse grupo de pesquisa que estuda diversidade e educação. E agora, em 2020, o NUDES está completando 10 anos de existência. Então, para poder celebrar esses 10 anos de existência, nós estamos fazendo esse conjunto de lives, que são lives assim, conversas mais informais, mas com conteúdo acadêmico, né? Então, a gente tenta dar um clima mais descontraído para esse momento, mas o conteúdo é fruto de bastante estudo, bastante trabalho, reflexão mesmo, das professoras e das estudantes que fazem o NUDES hoje, né? E também das professoras convidadas. Então, o NUDES está completando 10 anos. A gente hoje está contando com a presença da professora Conceição Firmina Seixas Silva, que eu quero apresentar agora, né? Nossa amiga de origem no semiárido baiano, doutora em psicologia
e atualmente professora do Departamento de Estudos da Infância da Faculdade de Educação da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E que há 2 anos atrás, Conceição esteve aqui conosco, né? A gente está acabando outubro, começando novembro, foi quando você esteve por aqui, né, Conceição? Novembro de 2018. Então, 2 anos atrás, a Conceição esteve aqui conosco, participando de um evento, um seminário, também sobre infâncias, que contou com a organização do NUDES, inclusive algumas das estudantes da equipe organizadora desse seminário estão aqui participando, hoje também aqui dessa live. Então, é uma outra forma de você vir para cá agora, né? Essa história de pandemia faz isso, né? Traz de forma virtual, né? Sim, mas com Então, afeto. sim, então desde já, muito obrigada por você ter topado o convite, né? E passo a palavra aí para você dar a sua saudação inicial, né? É um prazer grande, né, estar aqui com você, com suas alunas aí da UFAL Sertão, das pessoas que eu estou vendo que estão entrando aqui. Bom, né, gostaria de agradecer o convite, né, a você, a Maria Aparecida Silva, que é coordenadora do NUDES, né, por esse convite para esse diálogo sobre a infância, trazendo aí a reflexão para o contexto atual de pandemia, né? Então, conjugar essa temática infância e pandemia. E foi bem lembrado, né, quando eu estava pensando do que eu ia falar aqui, né, conversar sobre infância e pandemia, coisa já foi dita, muitas coisas ainda estão por dizer, muitas coisas precisam ser repetidas, né? E eu fiquei pensando que há exato 2 anos, e eu acho que em outubro mesmo de 2018, eu estava aí em Delmiro Gouveia, foi o primeiro seminário Infâncias e Juventudes em Debate, e eu fiquei até emocionada, porque foi um momento muito especial, porque, né, foi aí em Delmiro Gouveia, no sertão alagoano, e como você me apresentou também, meio que me senti em casa, porque também sou de um sertão, né, o baiano. Especial porque eu estava com pesquisadoras com quem compartilho, além da amizade, né, pesquisas aí em torno da temática da infância e da juventude. Então, tinha um sentido muito afetivo para nós, aquela mesa de discussão, né? Porque traçamos nossas trajetórias mais ou menos no mesmo tempo, na mesma instituição. E tinha outro sentido importante, porque a gente tinha acabado de receber o resultado das eleições presidenciais, da eleição presidencial, tinha acabado de se definir, se eu não me engano, uns 5 dias após, né? E mais ou menos isso. Por um lado, era bom estar numa cidade que a grande maioria não compactuou com aquele resultado, se a gente for pensar, né, no recorte aí da eleição, mas estávamos reunidos ali com certo nó no peito, pelo que se anunciava como futuro para nós, também tentando, às duras penas, encontrar forças para criar frentes de resistência, não deixar a peteca cair, né? E eu me lembro, fiquei imersa nesse sentimento, e eu me lembro de um sentimento estranho, uma sensação meio amarga e desoladora, que era um sentimento também de insegurança. Não sabíamos se a gente podia se apropriar daquela mesa e expressar toda a indignação, porque uma perseguição política também pairava um pouco no ar, né? E aí eu falei, poxa, 2 anos depois estamos aqui para pensar a infância no contexto de pandemia, dentro da nossa realidade brasileira.
que vem acompanhada, né, com uma crise sanitária, política, econômica e social, que eu acho que se faz como reflexo daqueles 2 anos atrás, daquele resultado, né? Acho que lá já se desenhava um futuro difícil para nós, né? Mas eu acredito que a situação seja mais delicada ainda, porque ninguém ali previa que no meio de uma ascensão de uma extrema-direita, né, que se chegava com força e se fortalecia, né, uma pandemia viria no meio desse cenário já caótico. E cá estamos nós, né? E vamos, que a gente também não é fugir de briga, né? Uhum, é isso aí, é isso aí. Nossa, nunca nós imaginávamos Não. naquele momento que a gente ia encontrar 2 anos depois o cenário atual, né? Sim. E nesse cenário é que a gente continua fazendo o mesmo exercício, né? Refletindo sobre geração, no caso especificamente a geração da infância. Sim. Essa questão geracional entra no NUDES, acho que a partir realmente da minha integração ao núcleo. A professora Maria Aparecida, coordenadora do núcleo, acabou de entrar. Boa noite, querida Cida. E a minha entrada no NUDES, então, agrega explicitamente esse recorte geracional, né, na pesquisa ao núcleo. Não que pesquisa com crianças não tivessem sido feitas antes, ou ações de extensão, já havia sido feito. Mas eu avalio, então, que a minha entrada ali foca especificamente, né, uma professora, pesquisadora, tentando se aproximar especificamente dessa geração. E, para mim, fez todo sentido associar-me ao NUDES e trazer a questão geracional explicitamente para esse núcleo, porque ela é uma categoria social, dentre as outras, que em alguns momentos, principalmente no debate político, é invisibilizada, é deixada de lado, é colocada como menos importante. Então, pensar a geração, especificamente os sujeitos da geração da infância, né, as crianças, faz dentro do NUDES com que esse grupo populacional também seja pensado a partir de uma relação com as outras categorias sociais. Então, se a gente está no núcleo de diversidade, a gente está pensando as crianças em sua diversidade racial, em sua diversidade étnica, em sua diversidade de classe, de território, né? Uhum. E se vocês ouvirem um latindo aqui, é a cachorrada de casa, viu? Que tem vezes que faz muito barulho, tem vezes que fica uma paz, né? Mas faz parte. Bom, então, a questão da geração, ela é importante para pensar a diversidade muito por aí, porque a gente avalia que não pode negligenciar a questão da geração quando ela se intersecciona principalmente com essas outras categorias, esses outros marcadores, né, sociais. Bom, então, para essa conversa aqui, nós havíamos elaborado juntas, né, nós elaboramos juntas 4 pontos, 4 perguntas para a gente poder fazer esse bate-bola, né? E aí eu convido desde já as pessoas que estão aqui conosco, escutando essa conversa, vendo esse vídeo, que possam continuar aí partilhando conosco, deixando comentários, perguntas, né? E por aí vai. Se por acaso o nosso tempo se esgotar aqui na live, que é de apenas 1 hora, a gente recomeça e vocês entram de novo aí na live para a gente dar continuidade, tá bom? Bom, então, Conceição, eu queria começar assim contigo, pedindo que você falasse um pouco, né, sobre o seu recente projeto de pesquisa, teu esforço assim mais pessoal de pesquisa mais recente, até para que as colegas aqui, estudantes do Sertão Alagoano, conheçam um pouco mais os teus interesses recentes, né? Então, pelo que eu sei, né, ele trata da função do aluno como papel central da posição geracional que é colocada para as crianças na nossa sociedade. Não é isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Sim. Essa pesquisa que eu venho desenvolvendo há 3 anos, né,
parte dela eu apresentei aí no primeiro seminário, que eu e meu grupo, a gente vem desenvolvendo na Faculdade de Educação. Ela tem como temática pensar infância, participação e percursos escolares, né? O que isso implica, assim, né? Refletir sobre a participação social e política dessa categoria, né? Infância, das crianças na escola, mas principalmente algo que é caro a nós a partir dessa condição de estudante, né? Pensando que este ofício de aluno, essa expressão que quem traz aí é a Regine Sirota, né? Se faz obrigatório para a infância, né? E a gente designou a escola a instituição oficial, né? Responsável pela transmissão do legado educacional e cultural às gerações mais novas. Isso não é um fato qualquer, né? Eu acho que tem um impacto enorme na vida das crianças, inclusive daquelas oriundas de povos cujos processos de transmissão do legado cultural não se faz a partir da escola, ou se faz a partir de outra lógica que não a escolar, né? No sentido de que são forçados a pensar na escola, de que são comparados oposto dentro dessa lógica escolar, ainda que não estejam, né? Então, o que a gente tem tomado aí como interesse de investigação, né? Algumas perguntas que direcionam, né, a nossa pesquisa de campo, inclusive, é como que as crianças respondem e constroem esse papel de estudante, né? O que para elas é ser estudante hoje, principalmente de uma escola pública, que é o foco do meu trabalho empírico. Que sentido ela dá à escola e à escola pública? Como se subjetiva dentro nesse processo de construção dessa identidade estudantil, e que embates geracionais se veem aí envolvidos nessa construção, nessa negociação, né? Assumindo, né, que seria justamente na possibilidade de ressignificação e construção desse papel, e não apenas um desempenhar do que as gerações mais velhas, do que os mais velhos esperam, é que um caminho de participação pode ser vislumbrado. E neste processo também é que poderia ser construído, junto com os adultos, né, um sentido de educação, entendendo a educação como um espaço-tempo, né, sobretudo de encontro e confronto geracional, né? E aí uma coisa que se mantém na ordem do dia, neste momento em que a escola invade a casa invade a escola, esse conhecido homeschooling, né, que não se apresenta, como eu vou retomar, apenas com a pandemia, mas em 2019 o atual presidente ele traz essa lógica do ensino remoto para a cena da educação brasileira, né? As questões que me parecem, né, que me parece que fica aí importantes para serem discutidas, né, o que tem sido exigido das crianças na manutenção desse papel de estudante, né, seja no excesso de tarefas, né, porque já que a função dela é ser estudante nessa sociedade e tem um modus operandi de representar esse ser estudante, né, realizando os deveres, os estudos, e esse papel e essa função não pode ficar vazia, né? E aí o que a gente observou em alguns setores, principalmente, né, no setor privado da educação, crianças inclusive sobrecarregadas, né, com excesso de tarefa, né? Então, como que elas têm respondido a isso? O que isso muda na nossa visão de escola? Passamos a valorizar mais o papel das professoras quando as famílias se sentem estafadas ou percebem a dificuldade que é o processo educativo, né? Passamos a valorizar mais a escola nessa sociedade, e aí são questões, né, que eu acredito que deva permear aí a nossa conversa. Uhum.
Sim, uhum, é. É interessante ver como é que o teu interesse de pensar o sentido de ser aluno, como ele, eu imagino que se fosse possível fazer um trabalho de campo com essa mesma pergunta para as crianças hoje, principalmente as de escola particular, né, a de escola privada, um ano letivo à distância, fazer essa mesma pergunta para as crianças, talvez gere respostas distintas, né, do período presencial. Sim, sim, Esse sentido, o que é ser aluno, o que é ser estudante lá, naquela rotina que a gente conhecia. sim, E agora, né, como foi ser aluno nesse ano? sim, Nossa, isso é uma experiência totalmente diferente. Se a gente conseguisse, né, vislumbrar como que as crianças, né, narrariam essa experiência, é sim, também muito interessante para contrastar, né? O ser aluno ali com os colegas, na instituição, no presencial, no físico, e agora ser aluno numa tela, né? Para as sim, crianças que estão tendo esse acesso, né? sim. E aí o outro ponto é justamente sobre isso, né? Nesse contexto da pandemia, quais aspectos da infância e da escolarização dessas crianças têm chamado mais a sua atenção nesse período justamente de ensino remoto, para as crianças que têm acesso, para as crianças que não têm? O que é que você andou pensando aí sobre esses aspectos da infância e da escolarização nesses tempos? Bom, a gente não pode escapar da ideia de que pensar num momento de pandemia que atravessa aí, né, o mundo como um todo, mas trazendo esse recorte para a nossa realidade, ela vem acompanhado e associado de uma série de crises aí, né? E, e que explicita, eu acho que esse momento, algumas questões, né? Claro que a pandemia traz questões novas, mas eu acho que algumas tornam-se escancaradas, como as desigualdades educacionais é uma delas. Né, como você diz, quem tem a possibilidade de fazer esse acesso remoto e quem não tem, né, isso independe da pandemia, é algo que vem aí, né, como que eu acho que é acirrado com a pandemia. Então, como você explicou na sua introdução aí, falando da sua entrada no Nudes, do seu interesse teórico, eu acho que a gente compartilha de linhas teóricas que tomam a infância como construção cultural, histórica, né, e por assim ser, né, não se traduz como uma experiência única para as crianças, né? Então, assim como as populações com seus recortes raciais, de classe, seus recortes regionais, que tem no Brasil, né, não é algo acessório, né, na distribuição dos recursos, né? Então, assim como essas populações, né, foram diferentemente impactadas pelas consequências da pandemia, né, o mesmo a gente pode dizer, né, das crianças que vivem diferentes realidades, né? Não é novidade que a pandemia ela levou o fechamento das escolas em escala global, impacta as crianças do mundo inteiro, né? Porém, a gente há de se levar em consideração. Eu gosto muito de uma expressão que a Valéria Lobé, que é uma pesquisadora argentina do campo dos estudos da infância, num recente artigo que ela publicou num dossiê para uma revista, para uma revista espanhola, inclusive bem interessante, que faz uma análise das infâncias pelo mundo, neste momento de pandemia, inclusive tem artigos de pesquisadoras brasileiras, e a Valéria, ela destaca justamente, né, no seu título, a temática da infância, mas principalmente as distribuições desiguais das precariedades. E aí a gente vai perceber, né, crianças que compartilham espaços muito pequenos e poucos ventilados, com famílias muito grandes, né? Essa é a realidade, por exemplo, de uma cidade superpopulosa como o Rio de Janeiro, em que você tem áreas extremamente concentradas, né? Crianças cujos pais perderam seus empregos,
crianças que perderam seus pais, inclusive, crianças cujas famílias não puderam fazer quarentena porque tiveram, né, que trabalhar, né? A quarentena ela não foi possível para todos os segmentos, né? Crianças que vivem em lares monoparentais e aí, né, as mães tendo que driblar, principalmente, né, de dar conta de ter que trabalhar e não contar com uma rede de apoio para que seu filho possa ficar. Então, são muitos, né, essas desigualdades que me parecem que tornam-se explícitas nesse momento de pandemia, né? Recentemente, na Folha, foi publicado um artigo que analisa o impacto sobre as rendas futuras, né? E os dados, eles são avaliados, quer dizer, as análises, eles provêm de dados que foram retirados do PNAD Covid-19 de agosto, né? E o que eles trazem, né, a questão economicista ali do tom do artigo, né, que o fechamento das escolas e associada aí à omissão de alguns municípios, alguns estados, né, acirraram as desigualdades educacionais e regionais, né? Nada de novo no rugir aí das tempestades. Uhum. Então, que eu acho que me parece um aspecto interessante é que eles vão observar a partir, né, de crianças que puderam realizar o ensino remoto, crianças que tiveram suas tarefas, né, acesso às suas tarefas, né, e o que eles percebem que crianças de classe A e B, né, as que tiveram mais atividade, quanto as crianças de classes mais pobres, muitas delas não tiveram acesso a absolutamente nenhum material. Então, a conclusão, né, que o artigo ele vai traçando é que quanto mais baixa a classe dos alunos e das alunas, menor foi a oferta de uma possibilidade de uma escolarização remota. Né? Então, eles traduzem isso futuramente em termos salariais, numa medida que eu acho que até o IPEA que traz, né, de que cada ano estudado representa maiores chances de conseguir trabalho e de aumentar a renda. Né? O que a gente pode pensar é que a educação ela é uma aposta para contornar as desigualdades sociais, um meio para mobilidade social, né? Uhum. Isso foi bastante, inclusive, tomado como motes de campanha, né? A sociedade ela pega a educação como sendo algo, né, capaz de mudar o mundo, né? Então, mas eu acho que poucas vezes se leva a sério isso, né? Então fica no campo da retórica muitas vezes. E o que a pandemia me parece associada a essa série de crises que impacta sobremaneira na desigualdade educacional é que produz um abalo nessa lógica de uma educação para a mobilidade, promovendo a mobilidade social, né? Uma vez que torna os percursos escolares mais desiguais, tornam as realidades escolares mais abissais, né? Isso sobre o aspecto da escolarização, mas eu também queria discutir aqui 3 questões, depois a gente debate, né, sobre isso, talvez não é nada novo no campo dos estudos da infância, né, mas que eu gostaria de problematizar, né, ao pensar nessa ideia de que a gente constrói socialmente e depois encontrar o momento atual de pandemia, tá? Eu não sei se você gostaria de comentar algo a partir do que foi falado da escolarização, eu posso continuar? Sim, rapidamente, porque eu fiquei aqui bastante provocada, né? Esse aspecto de que a educação ainda é, sim, um veículo, uma ferramenta fundamental para a mobilidade social, ela é muito ainda criticada na área da educação, né? Nós aqui somos 2 psicólogas de formação e estamos em cursos de pedagogia, né?
Então, quando a gente entra nessa área, a gente compreende o quanto que a educação quer mais de si mesma, né? O Sim, quanto que a escola quer mais. sim, Só que esse momento de pandemia vem para a gente dar 10 passos para trás em sim, relação a isso, né? Então, uma bandeira que era que não era defensável mais pela área da educação, sim, então nós não queremos uma escola que seja só mobilidade social, sim, como que ela agora fica sendo o que a gente mais quer, né? A gente quer que as sim. crianças tenham acesso à tarefa, que elas não fiquem para trás. E as pesquisas que você trouxe vão mostrando, né? Quanto mais tempo essas crianças estão fora da escola, fora de uma escolarização decente, pior vai ser para elas no futuro em termos dessa mobilidade. Sim. Então, me ocorre essa constatação que também traz muita tristeza, né? Porque é como se a gente tivesse, não, me dá lá de volta aquela escola que prometia um emprego melhor. Nossa, é Sim, muito sim. difícil. Mas É eu penso muito que difícil. essa mobilidade, como eu disse, né, o argumento é construído em termos economicistas, Uhum, mas e é claro que a escola deve escapar dessa mediocridade de apenas, né, fazer com que o aluno alcance o emprego, né? uhum, Eu acho que se ambiciona muito mais que isso em termos políticos. uhum, Mas me parece que esse aspecto social ele é importante também no sentido de uma participação social, no sentido de um situar-se socialmente, né? Que num país de extrema desigualdade como o Brasil, né, não um país pobre, né, uhum, a gente volta a ter que enfrentar isso o tempo inteiro, né? Foi uhum, assim no embate das últimas eleições, a gente defendendo algo que também uhum, talvez já pudesse estar, né, em outro nível aí né, de, de discussão. Mas é, boa observação, verdade. né, que a gente achava que estava superado, né? Verdade, verdade. Isso mesmo. Uhum, Bom, trazendo essas três questões que eu fiquei pensando, né, mais relacionada à forma como a infância ela se constrói socialmente, teoricamente, politicamente em nossa sociedade, eu vou desenhar aqui três pontos e fazer com que encontre esse momento atual. Não sei se essa postura vai ficar tão uhum, boa, mas a tentativa, pode é, acreditar, foi boa, tá? aham, A intenção, não a tentativa. A intenção foi ah, boa. Então, o sentido que a infância ela se faz presente na nossa sociedade, né, ocidental, como ela se constrói, né, se dá uhum, muito a partir de uma concepção, se faz, né, paralelo a uma grande separação, né, do que seria próprio dessa infância, né, e do que seria próprio desse adulto, repercutindo, inclusive, em divisões espaciais, né, o espaço da infância, o espaço dos adultos, né, e uma consequência disso, eu acho que é um descortinar-se do mundo das crianças, delineando ali, né, de forma apartada do mundo dos adultos, né? E nessa separação, me parece, né, que a infância ela é submetida, esse mundo da criança, a certo enclausuramento, a alguns espaços privados da casa e da escola, o home mais o school aí, né? uhum, Restando a casa quando as escolas elas se veem fechadas. Eu não quero de modo algum, né, equivaler essa lógica, né, da institucionalização, do emparedamento e do enclausuramento, né, a que a infância estruturalmente ela é submetida, né, a um confinamento produzido pela pandemia, porque eu acho que se trata de um momento acompanhado aí, né, de um tempo desgovernado, com a iminência da morte, de ansiedades, de caos. Mas
fiquei pensando, né, chamar a atenção para o fato, né, disso, assim, desse confinamento, de que com ou sem pandemia, as crianças elas não experimentam o mundo e a cidade de forma intensa como nós adultos experimentamos. A cidade ela não é considerada lugar ali para a criança com ou sem pandemia. E aí eu me apoio, né, no argumento do Kvortrop, que é um sociólogo do campo dos estudos da infância, que enfatiza ou critica muito essa lógica protetora que nossa sociedade às vezes tem em relação à infância, que se confunde muito com ações tutelares, né? O que é uma proteção muito similar ou quase sinônimo de uma espécie de reclusão, né? Então, o impacto disso é que a liberdade de ir e vir das crianças, ela é reduzida em nome da liberdade desses adultos, né, para dirigir seus carros, para usufruir das áreas de lazer, sem ter que se preocupar em dividir a rua com criança, com choro fora de hora, com grito, que certamente exigiria de nós, né, uma outra maneira de habitar, de compartilhar esses espaços. Né? Me parece que as crianças, e eu acho que isso se acirra com a pandemia, né? Uhum. São as crianças que, com ou sem pandemia, né, elas restringem, né, se veem seu direito de ir e vir restringidos, né, seus desejos de explorar a cidade, e elas que são submetidas, de certa forma, a um toque de recolher. Né? Tem horário que não é horário de criança estar na rua. Uhum. Né? Espaço que é espaço em que criança não é bem-vindo. Então, elas ficam restritas ali aos feriados, onde elas podem acessar mais ou menos a rua, os parques, as ruas fechadas, as praias fechadas, a tempos e horários específicos, né? Então, me parece que isso é importante no sentido de que faz com que as crianças, elas vão sendo cada vez mais expulsas, literal e simbolicamente, da vida da sociedade adulta, né? Como sinaliza a Valéria nesse mesmo artigo que eu mencionei acima, esse mecanismo de confinamento, de restrição da circulação como prática de proteção, né, e tecnologia de controle dos corpos não é novidade, né? A presença de criança nas ruas já não era vista desde o século XIX, né, com bons olhos, ou vista como uma certa ameaça e social, de todas as classes, né? Só distinguir ali para qual instituição, né, que tipo de instituição cada infância se encaminharia. E aí, a segunda questão é que me parece, né, que com o fechamento das escolas, o lugar onde a criança passa boa parte dos seus dias, né, fez com que crianças e adultos, ainda que familiares, né, principalmente os setores médios que puderam fazer a quarentena, passassem a conviver com essas crianças, né, de forma muito intensa. Né? E a Juliana Prates Santana, que é uma colega nossa da psicologia, ela é professora da UFBA, escreveu neste dossiê que eu mencionei da revista espanhola, junto com seus alunos, né? Ela faz um artigo analisando memes que circulam pelas redes aí sociais, e mostram, né, que mostra um pouco o cotidiano e a relação dessa criança com o adulto, né? Por meio do humor, claro, assim como é o meme, mas que tem um certo recorte, um certo chão ali na realidade. Então, as cenas que ela pega, né, que ela avalia, né, o artigo, ela traz isso, né, são adultos, em sua maioria mães, né, num processo solitário ali de educação, se desdobrando para o cuidado com as crianças, adultos se descabelando e chegando à exaustão por não suportar mais aquela convivência, clamando pelo retorno da escola ou qualquer lugar que pudesse produzir essa separação, né? Então, eu não sei se a gente separou
tanto o mundo das crianças, o mundo dos adultos, que essa proximidade ela é também uma questão, né? E aí ela constrói algumas categorias de análises e uma delas, né, que ela chama de crianças matáveis, que são representadas por memes que apresentam como única solução para a relação com as crianças o extermínio real e simbólico, reificando também o lugar da criança, que eu acho que vem sendo construída socialmente como um estorvo, como um peso, né? E aí que me parece que vem essa terceira questão, que é a terceira questão, que é essa solidão das famílias e da escola no processo de educação e socialização das crianças, né? Então, a pandemia, ela acirra o fato de ser a família e a escola responsáveis por esses cuidados. E quando as escolas fecham, as famílias, especialmente as mulheres, se veem extremamente sobrecarregadas. Eu digo que acirra porque, por muito tempo, me parece que há uma dificuldade das famílias compartilhar essa função com outras instituições que não de assistência, que não educacionais, né? E eu fiquei pensando, né, sempre em mesas, em debates, tecendo a questão racial com a questão geracional, eu sempre escuto um provérbio que eu acho simples, mas de uma boniteza e de uma potência que diz, né, é preciso uma aldeia, uma comunidade inteira para educar uma criança. E aí eu penso que na nossa lógica ocidental, a ideia de uma comunidade inteira na responsabilidade da infância, ela não sei se existe, né? Ficando a cargo aí de instituições específicas, que hora que quando um fecha, sobrecarrega a outra, né? Inclusive há quem reivindique essa desresponsabilização pela infância, né? Se a gente for pensar esse movimento child free, né, que é justamente composto aí por adultos que reivindicam escolher não ter filhos e entendem que podem escolher não conviver com crianças. Eu acho que eles estão no direito de escolher não ter filho. E acho até bom exercer esse direito, porque é de uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu não sei se a responsabilização pela geração mais nova deve ser posto como uma escolha, me parece liberal demais, né? A convivência com a criança deve ser uma escolha. Isso é muito complicado em termos de um pacto geracional, né? Porque me parece que um mundo pouco diverso, inclusive em termos geracionais, é um mundo triste e talvez inviável, né? Nos fazendo pensar aí, insistir na questão, né, sobre que outras instituições, além da escola, da família, podem ser convocadas aí a pensar e a se responsabilizar por essa infância, né? Que outras instituições poderiam se engajar no debate do retorno às escolas, né, que se vêem ali os fóruns de educação, né, extremamente solitários, professoras discutindo e pensando isso, né? Então, sei lá, arrisquei trazer esse recorte aí, né, nessa produção social aí da infância na nossa sociedade e como isso não está, de modo algum, isolado quando uma crise, né, permeada, né? Sim, a partir do que você falou, eu fiquei pensando aqui nesses elementos que você trouxe, desse sentimento de clausura que a gente viu as crianças dos setores médios começarem a viver nesse período de pandemia de forma mais intensa, e isso virá uma questão de toda a sociedade mobilizada, né? O que fazer com essas crianças dentro de casa. Também essa proximidade o tempo inteiro de crianças com adultos dentro do ambiente doméstico, causando tensão, causando conflito, inclusive geracional. Juntando esses dois pontos, eu pensei que tanto a clausura
quanto esse adulto que se colocou no lugar de entreter a criança 24 horas por dia, são marcas, como você disse, dos setores médios, de um tipo de socialização que é colocado para as crianças, de adultos que têm a possibilidade de estar investido nesse, não só no educar, mas no escolarizar dentro de casa. Então, toda uma posição subjetiva também de nós, adultos, nesse convívio em tempos de pandemia com alguma criança, de se colocar nesse lugar, né? De estar cumprindo esse papel de escolarização. E eu penso, né, obviamente, a partir da realidade aqui do sertão e das comunidades rurais, que essa questão da clausura, pelo menos ao meu ver, ela se colocou muito pouco mesmo, porque esse elemento de ficar dentro de casa, de estar tendo que dar aula para a criança e tendo que escolarizar a criança dentro do espaço familiar, ele não me parece ter ocorrido da mesma forma nos setores populares, com a classe trabalhadora, com os pais e mães que continuaram saindo para trabalhar, né? Que não viveram a pandemia dessa forma que a gente está falando, da forma que nós mesmas conseguimos viver, nos distanciando o máximo possível, né? Então, eu avalio que esse momento da pandemia, ele não só trouxe, como você tinha dito antes, as desigualdades de escolarização, mas ele escancarou para quem ainda não tinha pensado o quanto as infâncias são diversas, porque a gente viu essa diversidade sendo colocada como desigualdade nesse momento, né? Então, as crianças que estão vivendo num espaço mais protegido, escolarizado no ambiente familiar, não são as mesmas que continuam brincando, continuam jogando na rua, continuam fazendo tudo o que faziam, exceto ir à escola. Então, aí uma pergunta assim, que eu queria botar para você agora era, será que para essas crianças que não viveram essa clausura, essa escolarização dentro de casa, que não estão vivendo, né? Será que para elas a pandemia foi exclusivamente não ter a escola? Será que o que impactou no dia a dia delas foi apenas não ter a escola? Será que a pandemia foi isso? Quase como se fosse uma greve da rede municipal, da rede estadual que não tem aula durante meses? Será que foi só isso? Né? Não sei se é simplificar demais, mas em termos de direito social me parece isso. A gente até conversou, né? É diferente a greve né, a suspensão da aula por uma greve e a suspensão da aula por algo tão sério quanto é uma pandemia, né? Que vem aí conjugado, por exemplo, de talvez adultos muito estressados dentro de casa, porque a situação financeira começa a apertar, né? Que eu acho que é um pouco diferente. Quando eu trago a ideia dessa clausura, reconhecendo que crianças acessem mais a rua que outras, né, principalmente pensando aí, né, em cidades maiores, cidades pequenas, né? Eu própria fui uma criança que acessei a rua, mas eu trago no sentido de um afã com que a gente olha para a criança, mesmo aquelas que estão na rua, dizendo elas talvez não deveriam estar aqui porque não é o seu lugar, numa lógica de uma institucionalização mesmo, assim, num olhar institucional para aquela criança, que eu acho que várias lógicas institucionais podem submeter crianças de diversas classes sociais, seja com aulas de inglês, balés, escola, projetos sociais, né? Nessa ideia
que eu acho que é maior, mais ampla, né, de que elas não devam ficar livres e povoando ali esses espaços. Desde outros mecanismos que vêm a partir da própria família, de retirar essas crianças dali, né, porque são áreas perigosas, né, ou porque né, ou porque, enfim, eles podem ser influenciados, né, por grupos armados, tráficos, e vai. Bom, eu não quero escapar da sua pergunta, que eu não sei, eu acho que você tem mais condições de dizer sobre ela, porque convive com essas crianças aí, né, se vivenciar esse espaço nesse momento de pandemia, se as crianças têm noção desse momento, acredito que sim, né? Acredito que elas têm talvez muito mais noção que nós, assim, do que ser apenas um tempo livre sem escola. Por exemplo, minha sobrinha, ela ia fazer no Dia das Crianças uma festa, e aí eu falei que eu ia dar um bolo para essa festa. Mas alguém da casa dela estava com suspeita de Covid, e ela organizou todo um plano para que a festa não fosse acabada. Né? Quando apareceu o sintoma, quando que podia fazer, como manter a pessoa isolada, porque era muito importante para ela aquele encontro com os colegas, quais que poderia não ser. Então, ela me parecia não desatenta, né, ao momento que estava acontecendo, não. Não me parece que é apenas um estar fora da escola, assim, né? Sim, eu acho que a Adma fez uma contribuição aqui. Que bom, Adma, que você está aqui conosco. E era nesse sentido também. Eu falei das crianças de classe pobre, de classe popular, de periferia de zona rural. A Adma também está se referindo a essas infâncias marginalizadas, né? Aproveitando logo o gancho aqui da contribuição dela, ela disse que é uma loucura pensar nisso, né, de forma assim, secamente, né? Mas a julgar pelo que ocorre nas periferias em relação aos corpos matáveis que você traz, não parece algo tão novo ou absurdo. Será? Será que é algo novo, né? O que está se passando? Não sei. Ela estava se referindo à clausura, Adma, se eu entendia isso mesmo, a estar recolhida em casa. Não sei se era isso que ela estava se referindo, foi isso que eu entendi. Eu não li a pergunta, que eu fiquei concentrada aqui em responder. O comentário dela é justamente esse. É uma loucura pensar nisso de forma tão seca, mas a julgar pelo que ocorre nas periferias, em relação aos corpos matáveis que você traz, não parece algo novo ou algo tão novo ou absurdo. Não. Será? Isso novo não é, né? Até a questão da ameaça da morte, né, Conceição? Exato. De viver essa ameaça da morte. Eu peguei por aí agora. Sim. Essa ameaça da morte não é algo tão novo, né, para as crianças de periferia que vivem, por exemplo, num contexto de conflito armado, esse tipo de situação. Sim. Há quem produziu, né? Eu acho que até o Walter Corran produziu recentemente um artigo associando a lógica da pandemia a uma necropolítica, que aí, numa lógica de uma política, inclusive, de governo, né? No sentido de quem é que pode ou não, né, morrer. E aí quem pode, né, são justamente esses corpos, né, que né, já são matáveis, né, já são ali postos nesse lugar, né, de que é assim, né. O contexto da necropolítica para as populações que já vivem essa realidade da ameaça à vida, né? Como é que fica isso na pandemia, né? A Adelaide acabou de fazer um comentário também. Ela falou da evasão escolar, que ocorre, né, no momento de pandemia. Outros estímulos se tornam mais próximos e significativos. Sim. É isso mesmo.
E a Adma falou aqui, me referi também à necessidade de adultos apartados das crianças por escolha. Uhum. Sim. É Exato. verdade, Adma. Uhum. Para você ver, né, como uma questão dispara na gente diferentes associações, né? É interessante. Vou seguir aqui mais um pouquinho para te colocar um outro aspecto, um outro ponto, né, para a gente conversar, que seria, alguns municípios estão perspectivando um retorno às aulas, né, um retorno às aulas presenciais. Como é que você vê isso no horizonte, essa perspectiva de um retorno presencial? Bom, esse embate abre, não abre as escolas, como abrir, em que momento abrir, né? Ele se vê aí presente, né, nas mídias, nas redes, nas pesquisas, nos debates, né? Então, me parece, né, que para além da importância que se dá aí ao aspecto da socialização da escola, dos estudos, alguns argumentos, né, se baseiam na ideia de, ou muitos argumentos vêm com essa ideia de que outros setores já reabriram porque as escolas permanecem fechadas. Bar já reabriu, a academia já reabriu e a escola é a única que não abriu, né? Sinceramente, eu nem sei se esses setores deveriam estar abertos, né? Uhum. E se a gente for na contramão, eu até proporia, assim, imagina um mundo, tudo fecha para que as escolas possam habitar essa Abrir. cidade e ir para a escola. Que tal? Assim, fecha a academia, né? Uhum, uhum, Já que se coloca tão defensores aí da educação. E uhum. aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Muito doido, assim, um dos primeiros estabelecimentos a reabrir aqui foram, se eu não me engano, lojas e shoppings, né? E a discussão da economia, né, e a necessidade de manter os empregos, eu acho que uma sociedade que privilegia o shopping diz muito sobre ela mesma, né? Uhum. Então, como a gente falou, as crianças geralmente elas se isolam para que os adultos gozem da sua liberdade, né? Elas que geralmente, que com ou sem pandemia, ela que padece ali no seu direito de ir e vir, né, para que a economia transcorra, né? Eu não me coloco a favor do retorno às escolas de maneiras como está sendo feita, mas há essa provocação de tudo, que tudo já reabriu, né? Menos as escolas, eu diria assim, então fecha tudo, deixa as crianças aí irem para a escola, por que não se organizar para isso, né? Então, um outro aspecto referente a isso, né, que eu fiquei assim um pouco preocupada, é que no início do mês o Conselho Nacional de Educação ele aprovou um parecer que permite a continuidade do ensino remoto na educação básica e superior até 31 de dezembro de 2021. Uhum. Preocupou bastante essa antecipação não acompanhada de um planejamento arrojado, que pudesse contar, inclusive, com a participação das escolas, né? Para que as escolas pudessem ter condições de retomar com segurança, né? E não deixar a cargo aí do esforço das professoras, né? Que heroicamente em muitas escolas são elas que imprimem a tarefa, que vão manter contato com os alunos, né? Tem acontecido muitos debates, fóruns de educação, pesquisadores escrevendo artigos, a gente aqui pensando, né, como seria né, viável essa reabertura, né? Mas o que mais me preocupa é que a gente não vê uma ação coordenada, principalmente do governo federal, para a educação, para que isso aconteça. Né? Até pouco tempo, nem ministro da educação a gente tinha. E eu nem sei o que é pior. Né? Em termos, eu peguei um dado, né, em outubro, os gastos federais para o enfrentamento ao Covid-19 somavam 448 bilhões, né, eu acho que está incluso aí as ajudas emergenciais, né, o auxílio emergencial.
e o gasto do MEC neste mesmo período, né, do mês de outubro, era de 479 milhões, o que representava 0,1% aproximadamente em relação ao foi esse montante destinado para isso. Eu penso, então, se a escola é importante que ela volte, né, e ela não pode voltar, né, por puro heroísmo, ou porque as crianças precisam se socializar, precisam, claro, ninguém vai negar isso, mas eu acho que requer um planejamento, infraestrutura, que talvez requeira, né, certo gasto para proteger as crianças e seus trabalhadores, né? Mas, ainda assim, eu fiquei meio temerosa com esse distanciamento, com esse horizonte jogado lá para adiante, né, desse retorno, porque eu comecei a temer que a escola começasse a se apresentar como algo dispensável, né? E justamente como eu tinha falado lá no início, né, a educação domiciliar ela já vinha desde 2009 habitando o cenário político brasileiro, quando o atual presidente ele assina aquele PL que regulamenta a educação domiciliar, né, para as famílias que preferem, entre muitas aspas, educar seus filhos em casa, né? O que a gente sabe que até em termos psíquicos da importância da escola no sentido da separação da criança, né, dessa família, né? Então eu temo que o fechamento dessas escolas de forma essa falta de debate, né, acompanhado dessa crise econômica e social, represente um não retorno para muitas crianças e muitos adolescentes, como a Adelaide fala aí desse contexto de evasão, né? E adolescentes, principalmente, que são demandados a ingressar no mercado de trabalho. Então, o Unicef ele já publicou algumas pesquisas, né, de experiência lá do ebola na África, né, em que as escolas, após, né, essa reclusão, elas não retornaram para aquelas escolas, né, não tiveram condições de voltar. E aí é que eu jogo para você, né, porque eu me lembro quando eu estava aí no sertão, numa visita ao Quilombo das Viúvas, né, aí em Água Branca, né? Sim. Uma liderança, ela falava da luta que era para aquela comunidade, né, manter a escola do campo que atendia aquelas crianças desse quilombo que já estudavam em classes multisseriadas. E a desculpa do município é que fecharia a escola porque a quantidade de estudante não era suficiente, né? E assim transferiria eles para outra escola, que eu não me recordo onde era, mas era muito longe, o que representava, né, muito mais tempo, longo tempo, uma jornada longa na estrada. E aí eu me lembro de uma mãe, nem foi essa liderança, que recordando o tempo do seu colégio, ela dizia que tinha que enfrentar essa mesma realidade de acordar cedo, ficar muito tempo na estrada, e que seus filhos não passariam por aquilo. Ela preferiria que retirar os filhos da escola até que eles se submetessem a isso, né? E aí a gente vê essa realidade da escola do campo, né? A Liz Mello, que defendeu a tese dela aí na UFRJ, né? Sobre as crianças do MST de Palmares, o acampamento no Ceará, ela também traz na tese dela esse desafio da ameaça, né, de fechamento das escolas a cada semestre. E aí eu fiquei me perguntando como é que ficam essas escolas, né, como estão sendo realizadas o ensino remoto delas, e aí eu queria ouvir de você, porque quando eu fiquei pensando nisso, né, são tantas realidades que me veio a fala dessa mãe aí no Quilombo das Viúvas. Eu acho que a situação da comunidade quilombola Serra das Viúvas, ela, em termos de acesso à escola na pandemia, acesso à escolarização na pandemia,
ela não é muito diferente das outras comunidades rurais, porque aqui na região, tanto comunidades quilombolas, aldeias indígenas ou comunidades rurais, ou inclusive assentamentos rurais do MST que existem aqui na região, todos eles, a quantidade de escolas no campo, nessas localidades, é muito pequena, né? Nem todas essas comunidades têm escola própria, né? Então, as que têm, estão tendo que agarrar com unhas e dentes, né? Era assim até o ano passado. E agora, durante a pandemia, essas escolas estão com dificuldade administrando tarefas pelo WhatsApp, foi isso que aconteceu, não só aqui, mas na zona rural de vários municípios do Nordeste todo, administrando tarefas por WhatsApp, porque os estudantes não têm acesso a computador, e quando os estudantes não têm acesso ao WhatsApp, à internet, então algumas escolas, na base do voluntariado de professores, estavam imprimindo as tarefas e esse professor indo de porta em porta, entregando algumas tarefas para os estudantes fazer, sem nenhuma espécie de seguridade nesse trabalho, né? Porque sair de porta em porta fazendo esse trabalho é algo que também estava expondo esse professor. Sim, claro. Isso foi logo no início, né? Os meses foram passando, a pandemia, o distanciamento social foi se firmando, a suspensão das aulas presenciais também, e essas atividades começaram a ser contabilizadas como atividades letivas, né? Período letivo em curso. E aí foi interessante ver que até nas rádios da cidade, algumas mães e pais ligavam para as rádios, eu escutei isso aqui nas rádios de Delmiro, acho que também foi assim nas rádios de Água Branca, de Olho d'Água do Casado, Piranhas, as cidades aqui ao redor, né? Inhapi também. As mães e os pais ligando para reclamar, olha, a Secretaria de Educação vai começar a contabilizar como período dado e o meu filho não teve acesso a nenhuma tarefa até agora, como é que fica? Então, isso também aconteceu no início, né? É algo muito preocupante que também revela o quanto que as famílias contavam com a escola e também se sentiram desamparadas, né, nesse momento. E acho que essa informação que você nos lembrou do Conselho Nacional de Educação, liberando, né, o ensino remoto até o final do ano, ela, para mim, ela sinaliza, primeiro, esse aspecto que você trouxe, a possibilidade das escolas irem sendo deixadas de lado. Isso é um analisador da nossa sociedade, né, de como ela coloca a escola hoje, principalmente a escola pública. Mas também o Conselho Nacional de Educação está acenando para os interesses econômicos em torno do ensino remoto no Brasil, né? Então, tanto nas universidades quanto na educação básica, o ensino remoto é um mercado que está sendo disputado. Então, as crianças, nesse contexto, elas são consumidoras, que estão sendo disputadas pelos grandes detentores dos sites, aplicativos, plataformas digitais, né, que já dominam as faculdades particulares, as faculdades privadas, e que estão vendo na pandemia a possibilidade de aumentar ainda mais o seu quinhão na transformação, né, da educação como um produto, utilizando cada vez mais a estudantada como clientela, e no caso o Estado como comprador mor. Então, eu acho que o Conselho Nacional da Educação está fazendo a comprovação do que a nossa sociedade já está mostrando, que é desvalorizar a escolarização, principalmente a pública no Brasil, mas ele está assinando para o mercado. Minha avaliação é essa. Está assinando para o mercado. Ó, vocês têm um ano aí de prazo para elaborar mais e mais ferramentas para os estados, municípios, o governo federal poder comprar de vocês daqui a pouquinho. Eu vejo essa questão de mercado também.
Sim, a gente vê a atuação ferrenha aí dos empresários da área da educação. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo a minha tese, a Denise Mancebo, que é uma professora, colega nossa da psicologia lá da UERJ, que escreveu bastante sobre isso, né, sobre essa privatização do ensino, mas ela estava, a investigação dela era sobre o ensino superior, né, em que está situada a maior parte do nosso alunado. Na época que dados do INEP era 70 e poucos por cento estava nesse setor privado, né? Uma parcela muito pequena é que estavam situados no setor público. E eu não me esqueço de um dos artigos da Denise Mancebo, que ela fala, olha, não se trata apenas de uma lógica privatista ou de uma privatização desse nível de ensino, mas de uma financeirização. E ela vai lá discutindo, né, esses dados a partir no ensino superior, né, a compra e a formação de monopólios, principalmente pela rede Croton, né, que comprou quase todas essas universidades, né, e estava numa querela lá se podia ou não comprar a Estácio, comprou a Anhanguera, a Pitágoras e por aí vai. E ela vai dizendo algo que é extremamente preocupante, que tratam-se de empresas que estão ali com seu capital financeiro nas bolsas de valores, né? Você pode comprar se tiver dinheiro. E ela vai dizer o que essas pessoas que compram essas bolsas, né? Quais compromissos ela tem em termos de educação, né? O que ela espera, né, em relação àquilo. Se você compra, o que você espera, é claro que renda, né? Que aumente. Sim. E aí independe, né? Isso é extremamente perigoso, né? Isso é extremamente danoso, né? Como projeto educacional de uma educação pública que se faz aí, né? Já frágil. A gente tem algumas contribuições aqui. Natália escreveu que isso demonstra, né, a falta de planejamento com a educação brasileira, uma falta de respeito com a própria educação. Nossa colega e amiga Beatriz Corsino também falou, nas periferias existe, né, o abandono mesmo das crianças que não voltarão a estudar. E aí ela lembrou que nas classes médias e altas também está sendo contratado professoras particulares para auxiliar, né, na escolarização, no ensino remoto. E Isabel Cordeiro fez uma associação com a Escola Sem Partido, bem interessante. Ela disse, ensino com professores particulares só antecipam que uma parcela da população quer, que é o ensino domiciliar e a escola sem partido. Realmente, o ensino domiciliar vem muito a calhar, né, para o projeto Escola Sem Partido. Então, uma escolarização fora de uma instituição pode ser facilmente manobrada das famílias que são a favor, né, desse projeto bastante deturpado nomeado como Escola Sem Partido, né? Sim. Muito interessante isso. Sim. Tem um livro em defesa da escola, uma questão pública, e que ele é interessante, tem suas questões, mas ele fala dessa lógica ou dessa tentativa de domesticação da escola. Por que a escola ela não pode acontecer em casa, né? E nem pode ser a serviço ou ser tomado como algo funcional, nessa lógica até que você chama a atenção, né, da mobilidade social. Ela não pode estar a serviço para atender apenas ao mercado, gerar bons cidadãos, né? Ele constrói um argumento de uma escola que seja sustentada pela lógica de uma suspensão do espaço-tempo da família e de um espaço-tempo de uma sociedade, inclusive, né? E aí, nessa lógica do PL Escola Sem Partido, né, que ele vai dizer,
há várias disputas de tentativa de domesticação da escola, de desescolarização da escola. E uma delas, que eu acho que vem aí com muita força na nossa política, que é a ala religiosa, né? Que se coloca a salvadora das criancinhas. Desejosa de realizar essa educação moral e a escola, essa loucura, né? Esse ensino técnico, por aí vai, né? Que é prescrito nessa divisão do PL de escola sem partido, que é proposto por quem nunca pisou na escola desde que saiu de lá, se é que entrou, né? É verdade, Bom, puxando um pouquinho para essa questão mesmo, continuando, né, nesse papo sobre a escola, você atua numa faculdade de educação, né? Portanto, formando professores e professoras. E aí, quando você pensa nessa formação, quando você pensa na formação, não, na atuação dessas jovens professoras, das estudantes que estão hoje na universidade e que serão futuras professoras, né? Quando você pensa nelas, no futuro na atuação delas, né? Na educação infantil, como é que você vê os próximos anos, as estudantes que estão contigo hoje na UERJ e que vão pegar aí os próximos anos pós-pandemia, nesse cenário aqui que a gente está falando de ensino remoto como mercadoria para as crianças pequenas, né? Como é que você vê isso? Oxalá que esse retorno das escolas seja permeado, né, de muitas questões criativas, né? Tem uma promessa aí na pandemia de construção de um novo normal, né? Dos sujeitos às vezes se darem conta dos excessos da vida, né, do consumismo, do que vale a pena e do que não vale a pena, né? Eu acho que mais no início, talvez aguerrido ali, de construir um mundo novo. E oxalá que essa energia habite aí esse retorno da escola, que eu acho que não vai ser fácil mesmo, né? Eu acho que pode ser permeado, trazer muitas questões que a gente não consegue antecipar, né? A gente não consegue antecipar, né? Somando-se aos problemas que eu acho que a escola já enfrenta. Mas aí eu fiquei pensando, né? Esse desejo que as escolas retornem muito, e principalmente vindo dos setores médios, tá? Eu tenho um dos alunos no meu grupo de pesquisa, ele mora numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, ele é auxiliar de uma creche que está situado dentro dessa comunidade, e ele diz que, em contato com as mães, né, nesse esquema aí que muitos falaram, né, professoras vão lá levar, alguém vai buscar, de que as mães entendem, né, da importância, e eu não sei o trabalho que essa escola faz com essa comunidade, mas me pareceu zelosos e preocupados com o trabalho desses professores e dizendo, não sei se a gente tem condições de voltar neste momento, né? Mas as atividades escolares, eles produziram, né, um impacto nos arranjos domésticos, né? Exigiu dos adultos, né, engajamento aí das famílias na condução dessas tarefas, né? Ou na insistência, ou chamando a criança para fazer essa tarefa, né? Eu via muitos adultos na rede dizendo, tudo bem se você não conseguir, você não tem que ser produtivo, tudo bem se você não conseguir escrever sua tese, o momento é angustiante, mas eu não sei se a gente tem essa mesma complacência em relação à criança. Essa demanda escolar, ela está para além da escola, né? Essa demanda de que ela ocupa esse papel, né? E produziu, claro, eu acho que muitas tensões, acompanho ali, né, até mais de próximo minha irmã com seus filhos, né, de adultos e crianças, ambos estressados ali, né, tinha várias
não sei se eram memes ou se eram reais, mas crianças pedindo que, pelo amor de Deus, a professora voltasse porque ela não aguentava mais que a Sim. mãe fosse a professora, né? Então, tinha muitos posts assim, sou mãe, não sou pedagoga, né? Aí eu falei, opa, isso pode acenar para a valorização do trabalho dos professores, né? Que muitas vezes são tomados, e principalmente as mulheres, como exercendo a função por pura vocação, principalmente aqueles dos setores mais baixos da educação básica, que é a educação infantil. E entendendo que elas exercem por pura vocação, puro amor, né? Não necessitaria ali de bons salários, de uma boa formação, de que é trabalhoso, exige muito realizar aquela função, né? E eu acho que isso se faz como um desafio para a educação infantil, né? Que ainda persiste essa cisão ali, né? Entre o segmento que realiza entre as auxiliares e educadoras, refletindo ali numa separação entre quem cuida, quem educa, né? Em um segundo momento, eu comecei a desconfiar se esse clamor pela reabertura ela vinha acompanhada muito da ideia, né, não esteja situada muito nessa lógica, né, de uma preocupação com o trabalho pedagógico em si, mas seja despertado pela função ali de guarda que a escola também desempenha no seu trabalho educacional, né? E a Juliana, né, nesse artigo que eu sinalizo, que ela analisa, né, ela vê ela analisa esses memes, né, e está muito presente ali essa lógica do se ver livre dessas crianças, né? Então, eu temo que um momento tão duro como o que a pandemia nos colocou não sirva para repensarmos o mundo, nossa relação, o compromisso com as gerações mais novas, né? Que a vacina ela faça os sujeitos voltarem para suas vidas amesquinhadas de um novo normal tão velho, tão conhecido por nós e sentido de forma tão injusta por muitos, assim. Não sei se fecho com uma certa descrença, mas é um temor mesmo, assim, porque a gente já percebe movimentos nesse retorno, né, movimentos desastrosos, né, movimentos pouco solidários, né. Então, eu acho que para a faculdade, respondendo ali a questão, né, eu acho que para a faculdade de educação vai ser um completo desafio mesmo, né, receber essas crianças. E eu acho que as próprias estudantes, muitas delas não pararam de trabalhar, né, estão em exaustão. É uma categoria que pede muita exoneração por problemas psíquicos, por adoecimento psíquico, né, e por demais desvalorizada, né. Então, oxalá que esse debate da escola que esteja aí, né, na ordem do dia, produza essas reflexões e ações, convocando aí a comunidade e a aldeia inteira mesmo, né? Não deixando a cargo ali do trabalho heróico das professoras ou de quem trabalha só com a educação ou das famílias, né? Eu acho que é algo que compete a todos nós, né? Sim, Inclusive, né, a Márcia está aqui falando, né, ela é enfermeira, né, eu fico pensando nisso, né, como é que a gente vai produzir um retorno das escolas? Eu acho que o Ministério da Educação será imprescindível, né? Eu acho que teria que ser uma ação casada mesmo de todos os setores da sociedade, inclusive os desfiles. Não tão óbvios, né, no cuidado com a infância, na responsabilização pela infância.
sim, é verdade. Márcia está fazendo essa contribuição, né? Trazendo aqui que a escola é, inclusive, um dos equipamentos sociais que pode observar a criança e os sinais que ela emite quando ela está em risco. E como profissional de saúde, né, você falou, recebemos frequentemente demandas de saúde identificadas na escola. Quando as crianças não estão na escola, as situações de risco perdem mais testemunhas, né, pessoas que acompanhariam, né, as crianças e poderiam se constituir como Eu não testemunhas do caso, né? Sim. Eu não sei como é que está a situação agora, mas o acompanhamento do Bolsa Família, que era de responsabilidade tanto do setor de saúde, acompanhando ali carteira de vacinação e tal, e da escola. Mas quem fazia mesmo este acompanhamento, né, da criança estar ali na escola, quem reportava para o governo mesmo eram os setores educacionais, né? Sim, sim, é verdade. Bom, eu acho que a gente está chegando no nosso fim, né? Demos conta aqui dos nossos pontos iniciais e foi muito legal que as pessoas foram interagindo e a gente já foi dialogando aqui durante, então não precisamos esperar para aproveitar Sim, esse fluido de contribuições no momento. sim. E eu gostaria então de agradecer a você, Conceição, a todas as pessoas que estão aqui conosco até agora. Dizer que para nós do Nudes é uma alegria ter você aqui. E que tão logo seja possível você possa vir aqui para a gente estar no campo de novo. E é onde a gente fica mais feliz, né? Sim, Assim sim. como as crianças, a gente fica mais feliz fora das quatro paredes, né? Sim, 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 sim. Tenho um carinho enorme por esse núcleo, sim, foi um carinho enorme mesmo, assim, foi, não sei explicar, é afetivo mesmo, né? Quando eu pisei aí, várias questões me tocou em algo que eu nem sabia que eu que existia, né? Como a própria ideia de ser sertaneja, que eu não sei se para mim estava tão claro desde. Eu acho que depois é que eu vim cultivando e tendo carinho por isso. E a cidade, o núcleo de vocês, né? Agradeço novamente a Maria Aparecida, né? Que não início do agradecimento, né? Pelo convite e que o próximo encontro certamente, né? Seja presencial, seja com abraço, É, afeto, né? é, Com tudo isso que a gente necessita. é verdade. Um beijo grande para você, um beijo cheio de amor, muita admiração por você e as questões que você trouxe. A gente tinha pensado nos pontos juntas, mas a tua colocação sobre eles aqui também traz umas associações tão interessantes que me fazem sentir próxima de você. Isso é muito legal mesmo. Muito Obrigada. obrigada, viu? Um beijo grande, um beijo para todas aí participantes e até a próxima, pessoal. Próxima live do Nudes, estejam aí ligados que vai aparecer algum cartãozinho aí no Instagram divulgando. Beijo grande. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada.